Bora, Fiel, para as primeiras informações do Corinthians nessa terça-feira. O Coringão que conheceu os seus adversários na Copa Sul-Americana. E o Vladimir Bianchini trouxe mais informações pra gente. E também tem uma entrevista exclusiva do Memphis Depay que deu lá pra ESPN da Holanda, falando sobre o Corinthians, como é o futebol brasileiro e como que ele imaginava que seria jogar aqui no futebol do Brasil. E muito mais informações nesse vídeo, hein? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Vídeo todos os dias aqui pra Fiel Torcida. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Corinthians, né, cai na fase preliminar da Libertadores e agora está na Sul-Americana. O que o pessoal achou do grupo do Timão, Vlad? Oi, Mari, um grande abraço para você, para o Bruno, para o pessoal do estúdio, para os fãs de esportes. O grupo do Corinthians poderia ter sido ainda pior, mas também não é nada fácil. A gente vê até a questão dos jornais. O Jornal AS diz que é o grupo da morte, o Jornal da Espanha. O Clarim diz que é um grupo muito difícil. O Corinthians está na chave C da Sul-Americana, ao lado do América de Cali, que atualmente é o terceiro colocado do campeonato colombiano, mas com um jogo a menos. E nesse time colombiano tem o Juanfer Quintero, que foi o carrasco do Corinthians na semifinal da Sul-Americana do ano passado, jogando pelo Racing. Ele fez 2 gols em Avejaneda que eliminaram o Timão. Além disso, tem também o Huracan, a equipe que está em segundo no Campeonato Argentino, no Grupo A, atrás apenas do Boca Juniors. É a estreia do Corinthians, inclusive, na Neoquímica Arena. E essa equipe tem o Vitor Cantillo, que é o volante colombiano que teve uma passagem pelo Timão. A única vez que as equipes se enfrentaram foi no amistoso em 2010, na despedida do Marcelinho Carioca. O Huracan também revelou o De Federico, um jogador que teve uma passagem bastante conturbada e que não teve sucesso no Parque São Jorge. E o outro adversário é o Racing do Uruguai, velho conhecido na Sul-Americana. O Corinthians enfrentou a equipe no ano passado, conseguiu se dar muito bem e até mesmo nas redes sociais o Racing fez uma brincadeira de que iria enfrentar o Timão outra vez. Lembrando que o Corinthians está de folga, se representa o elenco amanhã no CT Joaquim Grava e se prepara para a final do Campeonato Paulista. Lembrando que o Timão tem 5 jogadores que estão defendendo as seleções na data FIFA, mas a Sul-Americana é um dos principais objetivos do clube no ano. Lembrando que no ano passado e no ano retrasado, o Corinthians parou nas semifinais. Chegou a hora do Timão ir para a decisão e quem sabe levantar o título? Volto com vocês. E ô Vlad, você volta já para a gente ouvir o que o Memphis falou para nossa equipe lá na Holanda. Perfeito. Eu tenho certeza que o corintiano vai gostar. Vai? Você tá garantindo? Tô. Tá bom. Porque eu gostei. Tá bom. Ah, é verdade. Vamos ver. As contratações aí do Corinthians tá o Memphis. Sim. Também. Conversou de maneira exclusiva com a gente, né? Uhum. E aí o Vladimir Bianchini vai trazer como é que foi a conversa, então, com a nossa equipe lá da ESPN da Holanda, não é, Vlad? E mostra pra gente, então, o que o Memphis falou, que acho que vai repercutir bem aí entre a Fiel. Exatamente, Bruno. Memphis Depay deu uma entrevista exclusiva para a ESPN holandesa antes das partidas da seleção. Ele que retornou a ser convocado após a Eurocopa, quando foi a última vez que ele tinha defendido a camisa laranja, e falou muito a respeito da situação dele no Brasil, fez vários elogios à Liga Brasileira, relembrou como foi a vinda dele ao Corinthians. Ele estava praticamente 2 meses sem clube após deixar o Atlético de Madrid e estava naquela coisa, vou para onde? Para qual clube eu vou? E de repente recebeu essa proposta do Corinthians, que foi algo que a princípio ele ficou até um pouco surpreso e achou que daria um passo para trás na carreira. Mas ele viu que na realidade o Campeonato Brasileiro é uma das ligas mais fortes do mundo. E ele fez diversos elogios também à torcida do Corinthians e falou muito a respeito da situação de como o nível técnico do futebol brasileiro é muito bom. Vamos ouvir agora o Memphis Depay. Ja, zoiets sprak me aan. Natuurlijk zit er risico aan. Ja. Je komt daar en de competitie. In ieder geval, de club was ver in de competitie. Je weet niet wat je moet verwachten. Je weet niet. Ja, je hebt wel een gevoel en je hoort van wat de grootte is van zo'n club. Maar je weet niet hoe de structuur in elkaar zit. Je weet niet, je kent de competitie niet. Maar uiteindelijk toch die stap gemaakt. Maar voor mij persoonlijk vond ik het, was ik surprised en vind ik het ook gewoon bij mijn journey passen. Stadions zitten vol. Eerlijk gezegd, ik heb voor 100.000 man gespeeld, of het nou Camp Nou is of 80.000 in Old Trafford, maar wat je daar meemaakt is compleet anders. O Memphis, que está a 2 gols apenas de se tornar o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Inclusive tem um brasileiro, jornalista chamado Ulisses Neto, que fez a biografia do Adriano Imperador, que está produzindo um documentário a respeito do Memphis Depay, contando toda essa trajetória dele até
virar o maior artilheiro da seleção holandesa. Lembrando que no Brasil, no Corinthians, desde que ele chegou, são 20 participações a gol, são 11 assistências e 9 gols, e ele faturou mais um bônus no último jogo, no final de semana, contra o Palmeiras, quando deu um passe para o Yuri Alberto. Volto com vocês. O que vocês acharam? O que você achou, Mari Pereira? Porque, assim, é importante a gente lembrar, né, Mari, que ele tá falando pra ESPN da Holanda. Às vezes, quando o cara fala pra cá, você fala, tá querendo agradar. Não tem porquê. Ali foi de coração, hein, Mari Pereira? Foi. E dá pra ver na postura corporal dele mesmo, no semblante, né? Como ele fala ali sobre a diferença entre você saber e você experimentar. Então, acho que foi bem legal essa declaração dele exclusiva pra gente. De maneira exclusiva, então, o Memphis conversando com a nossa equipe lá na Holanda. Eu quero ver o que você vai dizer sobre esse brasileiro que vou citar agora, se ele tem um grupo fácil para terminar em primeiro com tranquilidade. O Esporte Clube Corinthians Paulista, com o Huracan, olha aí na nossa tela, Racing do Uruguai e América de Cali, André Donk. Eu não vejo um grupo tão tranquilo assim, não. Acho que é um grupo até, considerando-se primeira fase de Sul-Americana, se não jogar bola pode se complicar, hein? E para mim com folga, o grupo brasileiro que se deu pior. Assim, com folga na Sul-Americana, porque são 3 times que você pode perder pontos. A América de Cali vem com investimento importante, né? Depois de ter ficado um bom período na segunda divisão, já faz um tempinho. Eliminou o Júnior Barranquilla, está num mau momento, o Júnior é verdade, mas foi o líder do grupo do Botafogo na Libertadores passada. Trouxe Juan Fernando Quinteiro, que foi o carrasco do Corinthians na última semifinal de Libertadores, com atuação de gala em Avejaneda, voltou para o futebol colombiano. Sul-Americana, né? Exatamente, com 2 gols, jogou muito naquela partida. Aliás, o Corinthians também vai reencontrar o Cantilho, ex-volante do Corinthians, que tá agora no Huracan. O Huracan vice-líder da Superliga Argentina. Só 4 gols sofridos em 10 jogos, já tinha ido bem na Superliga passada, né, no segundo semestre. Disputou o título até a última rodada. Exato, e teve uma das melhores, foi a 3ª melhor defesa também, então um time que vem de boas campanhas defensivas Manteve o elenco? Manteve, assim, é um time importante, que tem feito boas campanhas, é chato. Você está falando do América de Cali com esse investimento importante que eu mencionei, chegada de jogador como Quinteiro, e o Racing, que até brincou nas redes sociais, né, de reencontrar o Corinthians. O Corinthians pegou um grupo... É o Racing do Uruguai, é bom lembrar, do Uruguai, né? Isso é verdade, tem uma diferença. Mas o Racing do Uruguai deixou o Argentino Júnior no caminho, no grupo do Corinthians na temporada passada. Então, assim, não vejo nenhum jogo tranquilo. Acho que o Corinthians, a prioridade é Campeonato Brasileiro, pensando em luta por vaga na Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians, assim, não vai ter muita margem ali. Não tem aquele jogo, contra esse adversário, dá para dar uma mexida no elenco. Eu não vejo nenhum adversário. Assim, para mim o Corinthians é o favorito ainda, ele é mais time e deveria ser pelo investimento que tem. Se jogar bola. Se jogar bola. O Corinthians que jogou contra o UCV, exato. O Barcelona do Guayaquil, vai apanhar feio nesse grupo, hein? Concordo, não tem. Corinthians no ano jogar bola. Se for o Corinthians que jogou contra o Palmeiras, aí esse Corinthians... Pena que não é assim, né? Não é videogame. O Racing, no ano passado, o Corinthians não ganhou do Racing no Uruguai. Uma partida, aliás, muito criticada, né? Foi bem ruim. Foi 1-1, ganhou aqui. Os outros 2 são tradicionalíssimos. Eu acho que são 3 para uma vaga. Se fosse grupo de Libertadores, já seria difícil, mesmo passando 2. De Sul-Americana, passando 1, o Corinthians tem, antes de tudo, que encarar com muita seriedade. O América de Cali, o Corinthians, na vovó da Sul-Americana, que era a Copa Conmebol, o Corinthians... Era equivalente. O Corinthians perdeu foi eliminado nas quartas de final de 95. Não, 98. Tinha ganho em São Paulo 2-1, perdeu em Cali 3-1. São os únicos confrontos contra o América. E o Huracan, além do momento bom, o Huracan é tradicional. O Huracan, a Argentina tem aquela polêmica do sexto grande. Alguns dizem que é o Vélez, porque tem Libertadores, mais recentemente. Mas o Huracan é o sexto grande à moda antiga. Ele é o rival direto do São Lourenço. É um time tradicional, com torcida envelhecida. Buenos Aires. Parque Patrícios. Tem um estádio lindíssimo, que você vai lembrar, você sempre lembra, onde foi filmado aquela cena do futebol do Segredo dos Seus Olhos. Foi no estádio do Huracan. Parque Patrícios, estádio Palácio do Có, como é chamado. É linda. Palácio do Có. Tomás Adolfo do Có é o nome do estádio. Que susto, eu entendi Palácio do Pó. Não, do Có.
A fachada dele é um estilo antigo, assim, é um estádio lindo, tradicional lá. Muito tradicional. Em Buenos Aires. Imagino. Aliás, são cenários legais, que ele vai jogar também lá em Cali, no Pascoal Guerreiro, que é um estádio antigo, também muito tradicional do futebol colombiano. O Corinthians pegou pedreira, Abel. Não é facilidade, não. O América de Cali do Jorge Policha da Silva, que é o técnico uruguaio, vem de uma vitória muito boa, 3-0, com um golaço do Juanfer Quinteiro no sábado. Ganhou do Aliança lá. Quinteiro continua jogando bola, hein? Não, ele fez uma assistência pro Duvan Vergara no primeiro gol, que é uma bola invertida lá da direita, ele traz por trás da zaga, assim, pro jogador que vem na diagonal do outro lado. É um time que só perdeu um jogo esse ano, que foi o clássico pro Atlético Nacional em Medellín. 1-0, gol do seu querido Morelos. Foi o autor do gol daquela vitória do Atlético Nacional. Você não gosta dele? Olha, o pouco que eu vi dele jogando no Santos Futebol Clube, achei... Mas tá jogando lá, hein? Tá metendo gol. Achei lamentável. E como um atleta... Um atleta profissional de futebol, acho que ele tem que dar uma cuidada ali fechar um pouco a boca. Mas tá metendo gol lá. Ah, é? Essa é a função dele. No bom time do Atlético Nacional que vai jogar a Libertadores. Agora não tem obrigação de passar em primeiro, não. Num grupo desse aí... Peraí. O Corinthians não tem obrigação de passar em primeiro? Não. Ué, os outros também jogam. O grupo é mais difícil, Abel. Os outros jogam bola também. É a terceira... Está entre as maiores folhas salariais do Brasil. Então devia estar na Libertadores. O Memphis Depay, jogador da seleção holandesa. Yuri Alberto, o Carrillo, Martínez, Hugo Souza. Devia estar na Libertadores. O Corinthians não tem obrigação de passar em primeiro nesse grupo? Ninguém tem obrigação de passar em primeiro em lugar nenhum. Tem que jogar bem, dar o seu máximo e ver o que consegue. Eu acho que tem condição de classificar. Mas, repito, é o grupo mais difícil da Sul-Americana. O América de Cali é um bom time, o Huracan, que tem lá o Ramon Wanchope Ávila, lembra dele? Ele tá lá. Olha. Voltou pra lá. Tem o Leonardo Rio, que bate muito bem falta. Passou pelo Vasco. O Huracan deve ser aquelas torcidas menores, mas apaixonada, enche o torcida local. Sempre. Sim, sempre não. O estádio é muito grande para encher sempre. O estádio, a torcida não é capaz de... Você acha que são 40, 45 mil lugares. Não enche, mas é uma torcida presente, chata, que tá ali, que com certeza em jogo de Sul-Americana vai aparecer em bom número. E é um time que vive um bom momento. Essa é a questão. Está jogando bem, está disputando campeonatos nas primeiras colocações. Então, vai ser difícil. Sabe qual é o apelido do Huracan, Abel? Qual? El Globo. El Globo. Porque o Huracan era um balão, que inclusive está no escudo do Huracan, né? Tem um balão, aqueles balões dirigíveis com um H. A volta de El Globo. E dentro dessa boa fase que o Eugênio falou, são 6 vitórias seguidas, aí contando também Copa Argentina, um momento muito bom. E é uma boa fase que vem do ano passado. Sim. É um time estruturado desde o ano passado. Já vem algumas temporadas. Ele que revela, por exemplo, o Franco Cristaldo, hoje jogador do Grêmio. Apareceu bem ali, já tem umas 3 temporadas e o time vem se mantendo num bom nível. Não é dos melhores times da Argentina, assim, melhores que eu digo de disputar título, mas está sempre no bolo ali de cima da tabela. É claro que o grupo não ia ser fácil, porque se o Corinthians estava no pote 4, sim, que é o pote da baba, se a baba é você, então você não vai contar com a baba, certo? E eu acho que podia ser ainda pior. Sim. Eu acho que o Racing é um adversário acessível, diante de quem estava no pote 3, eu acho que podia ser mais complicado ainda para o Corinthians. Mas o pote 1 e o pote 2 foram ruins. Só mais uma dúvida. Juanfer Quinteiro continua jogando na seleção colombiana, né? Sim. Titular, né? Titular, não. Mas faz parte do grupo. Porque tá jogando bola, né? Tá jogando bola. Mas é que mas tem um probleminha aqui, outro probleminha ali. Já tem 32 ele anos. joga bola quando quer. A questão é essa. E ele teve tá até... afim, de bem com a vida e tal, ele joga bola. Conheço muito. E teve até um episódio curioso na primeira fase, né, quando enfrentou o Júnior, porque ele teve uma passagem muito rápida pelo Júnior, não deu certo, não saiu brigado lá com o Hernan Dario Gomes, o técnico na época. E então ele foi bastante vaiado quando ele chegou e ele perdeu um pênalti logo no começo do jogo. O América de Cali faz um primeiro tempo espetacular, abre 2-0, toma o empate e se classifica nos pênaltis. Então ele, que chegou com uma grande contratação, tem ido bem, né? O Eugênio até lembrou do último jogo, mas ele quase foi o vilão de uma eventual eliminação do América de Cali, mas ainda é um jogador que faz a diferença, tecnicamente falando. Perguntei também, porque é nosso próximo adversário nas eliminatórias. Nós vamos falar ainda no F360
sobre esse próximo jogo, Brasil e Colômbia. Do Rames, que é melhor que o Zidane. Então, eu ia falar exatamente isso. O professor, brincadeira, como é o nome tá? mesmo do Claro. técnico da seleção da Colômbia? Néstor Lourenço. O Juanfer é conhecido lá como El Príncipe, porque o rei é o Rames. Então, isso que eu ia falar. Ele é o reserva eterno do Rames. O professor deve pensar, eu preciso gente para correr, para marcar. Aí junta Rames e... Não jogam, nunca jogaram juntos. Não dá, né? É um ou outro. Exatamente. E olhe lá. E olhe lá, né? Com a bola no pé, eles são bons, mas... Então é isso, agora para finalizar o vídeo, o Memphis que assegura mais um bônus milionário com assistência para o gol do Corinthians contra o Palmeiras. O holandês que chegou a 20 participações e em gols e ativou um gatilho previsto em um contrato no timão, hein? Isso aqui é muito comum, a imprensa faz o alarde, porém é mais comum do que vocês pensam. Vários jogadores, ou praticamente todos, têm esses bônus. Porém, do Memphis foi vazado e o Memphis ganha muito mais por ser europeu normal. Então o Memphis Depay garantiu mais uma bolada com a assistência do gol do Roberto na partida contra o Palmeiras, válido pela decisão do Paulistão. O camisa 10 do Corinthians chegou a 20 participações em gols desde a chegada ao clube. Conforme previsto em contrato, ele receberá uma quantia de mais ou menos de R$1,5 milhão de reais. Então, um valor aí alto, né? Então, mas ele tá em contrato, tem que pagar. No total, o atacante tem 9 gols e 11 assistências em 29 jogos com a camisa do Corinthians. No contrato assinado com o timão, Memphis ainda pode garantir bônus milionários mais 2 vezes, caso atinja aí 25 a 30 participações em gols nesse ano. Cada gatilho acionado renderá R$1,5 milhão ao jogador. Até o momento, com as 20 participações em gols, o camisa 10 do Corinthians já garantiu R$3.150.000, além do salário mensal. A conta pode ficar ainda mais robusta caso o Memphis consiga ajudar o Corinthians aí a ser campeão do Campeonato Paulista. De acordo com o contrato, a conquista do título garante ao jogador um bônus aí no valor de R$4.725.000. Então, já está em contrato. Porém, em caso de título paulista, o Corinthians já assegura uma premiação de 5 milhões da Federação Paulista. O timão que já recebeu a cota de R$44 milhões pela participação no campeonato. O Memphis foi contratado em setembro, né, para comandar o ataque do Coringão por 2 anos e tem um custo pelo Corinthians entre pagamentos e líquidos de impostos, 82 milhões. Claro que o salário é pago pela patrocinadora Master do Corinthians. E a cifra que pode chegar a 120 milhões caso ele compra todas as metas esportivas. Não sei como dizer, foi sacanagem vazar o contrato inteiro do cara. Aquele Nicola vazou, não sei se foi ele que pegou o contrato ou se vazou para todos os jornalistas, mas vazaram o contrato do cara, tem mais de 60 páginas. Cara, sacanagem. Só no Coringão acontece isso, né? Por que não vaza do Oscar? Por que não vaza do Neymar, né? Corinthians, simplesmente Corinthians. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.